gente, né? Oi, tudo bem, Lia? Tudo bem, Emma? Boa noite para você. Bom dia Boa aqui para noite mim. para mim e bom dia para você. Olha, nós temos Sim, bem 12 horas de diferença. Então, conta 12 para horas. isso, onde você está para que a gente possa saber de que lugar do mundo, do planeta, com quem nós estamos falando, de que lugar está nos falando. Sim, nós estamos justamente do outro lado do mundo, né? São 12 horas de diferença. Eu estou aqui no sudeste da Ásia, em Timor-Leste, na nação mais nova do mundo, a nação Olha, mais jovem do mundo. Ela tem apenas 22 anos, né, de restauração de independência aí, então é a nação mais jovem do mundo. E eles estão. E bem pequena, né? Nós somos apenas 1 milhão e agora aproximadamente 500 mil pessoas. Então, é muito pequena, né? A capital é menor do que Montes Claros. Então, assim, em número, né? São 350 mil habitantes aqui. Montes Claros, a gente mais 500 mil. Então, é muito pequena, né? É um olha país só. bem pequeno. Ó. É uma ilha, né, Lia? É uma ilha bem pequena, né? Então, dividida aqui no mar e nas montanhas e um pouco de terra plana, né? Então, é um desafio para eles viverem na montanha, construir na montanha, plantar na montanha. E, ok, Minas Gerais tem muita montanha também, né? Mas tem muito espaço também, mas é Entendi. muito pequeno, né? Menor E, aí que talvez comparado como o país, o estado do Nordeste, né, é bem pequeno, então, é, olha, nossa, nós vamos conhecer um por pouquinho isso, mais sobre esse lugar aí. por isso Depois você fala o que você falou. talvez seja essa, estar nesse país, como missionários se encontram muito aqui, porque é muito pequeno, né, então, as Que pessoas se legal. conhecem, se Ó, encontram. que bom. Seja muito bem-vinda. Não sei o que se chama de Lia, Maria. Como você gosta de ser chamada? Então, eu sou Maria Gomes, né, mas conhecida como Lia, então fica à vontade, os dois nomes Ah, está valendo aí. E as pessoas certo. conhecem assim. É claro que às vezes, à medida que vai convivendo mais íntimo, então fica Lia mesmo. A Lia, E eu às acho que vezes tem pelo até tempo de dificuldade. convivência, de te conheço, eu vou te chamar de Lia, né? E, Certo. e, Maria, nós queremos conhecer primeiro quem é a Maria, porque muitas vezes as pessoas entendem ou acham, tem uma assim, admiração pelos missionários, e há um mito que às vezes são super crentes, super heróis, que tudo foi muito na providência de Deus, homens de fé. Realmente, a gente vai exercitando a fé. Mas conta para nós onde nasceu, onde você nasceu, como foi a sua família, sua vida, seu chamado. A gente quer saber um pouquinho para conhecer um pouquinho mais de você também. joia. Eu sou do norte de Minas, de São João do Paraíso, uma cidade bem pequena também, né? E sou da Igreja Presbiteriana de São João do Paraíso. E eu sou de uma família de católicos, né? Não é uma família que vem de protestantes, de cristãos evangélicos, de católica. Eu fui a primeira na minha casa a me converter, a crer no evangelho. Então, assim, depois, agora que eu tenho na minha família mais os irmãos, né? Irmãs, mais uns quatro, né? Então, Sim. assim, mas sou de família católica, tenho uma irmã que é freira, trabalha na Aliança da Misericórdia em São Paulo, então é bem diversificada a família, né? E Sim. eu me converti na minha jovem, né? Já depois dos meus 20 anos, 22 anos, então não foi tão cedo assim, né? E e quando eu conheci o Evangelho, em 1989, já tem muito tempo, né? Tem um bom Olha, tempo. E, e a igreja presbiteriana na minha cidade estava sendo plantada, então era uma
pequena congregação, apenas uma família, duas famílias ali. Então, e aí, eu conhecendo o Evangelho e querendo conhecer mais a Jesus, eu fui em alguns lugares, batista e tal, mas assim, depois eu acabei ficando na congregação presbiteriana, porque era bem pequena, e eu pensei, e Deus já me chamou já para fazer alguma coisa, né? Então eu falei, é aqui que eu tenho mais oportunidades, né? Porque está começando. Então, assim, eu já cheguei e estava iniciando ali, foi muito bom, porque Deus foi trabalhando na minha vida e me usando ali já com o ministério ali na congregação. Então, eu já fiz de tudo ali naquela congregação, né? Eu já fui até da mesa administrativa que estava começando ali a congregação. Muito Depois, envolvida com desde isso. Muito, muito desde o bom. começo, né? Depois, professor da escola dominical, professor de adultos, de jovens, trabalhando com jovens e professor de adulto ali. E depois, assim, com crianças, foi mais no ministério. Eu sou professora, claro, né? Mas com crianças eu desenvolvi o ministério mais no Amazonas, no Amanagé, né? Com os indígenas, que eu tinha essa necessidade de trabalhar especialmente com as crianças. Mas a minha igreja Antes sempre de foi com você trabalho com chegar, adultos, escola dominical. ótimo. Antes de chegar e contar para nós onde começou seu ministério, então, a importância, né, de plantar igreja, envolver as pessoas para trabalharem para o Senhor, aqui no Brasil também, porque é onde se formam os missionários, né, Lia? Essa experiência com certeza Sim, trouxe uma bagagem para você, para desenvolver tudo aquilo sim, que sim. é um projeto de vida, né, a obra missionária. Sim. Ronaldo Lidório tem tem a frase, né? Se você não é uma bênção perto, não adianta para longe, não vai mudar muita coisa, né? E de fato Exato. não vai, né? E de fato não vai. Se você não se envolve com a obra da sua igreja local, do seu ministério local aí, então fora no ministério transcultural, aí que não vai sair mesmo, vai ser muito A complicado. academia não vai te Então, trazer esse envolvimento, vai trazer conhecimento, mas a prática, né, da vivência missionária, de estar com as pessoas, de compartilhar o evangelho, isso nasce na igreja, né? Que é muito bom nasce ouvir na isso. igreja, nessa relação, nesse envolvimento, nessa experiência que de fato acontece a coisa. A leitura, o conhecimento, tal, ele vai ajudar, mas assim, na hora da coisa mesmo, especialmente nas relações, na aprendizagem da cultura, da língua, do negócio. Então, isso não vai muito, não. Você vai ter que se. Especialmente nas relações, né? Eu acho que esse que é o ponto. Até que na língua, ok, mas nas relações vai depender muito disso aí, da sua experiência de entrega, e eu creio também, assim, dessa convicção também, né? Da Verdade. convicção do chamado, né? E aí foi assim, então, eu já Isso, comecei. da convicção missionária. Como é que surgiu isso? Brotou isso em você? Foi de repente? Foi uma experiência que você teve? Foi um processo? Conta para nós como foi a tua experiência, porque cada um de nós temos a nossa, né? Foi um processo, como eu falei, já comecei trabalhando ali, agindo e tal, mas eu fugi muito disso, né? Em 95, um pastor, um dos nossos pastores da nossa região, né, nos visitando, ele reconhecendo o meu chamado, aí ele falou, seria bom que você fosse para a escola, para o instituto, para treinar, para você ir para o ministério. Eu falei, Deus me livre, não quero, mudei de cidade. Eu saí da minha cidade e fui para São Paulo. Eu fui passar um ano em São Paulo, fiquei mais ou menos um ano e meio, que eu falei, deixei meu trabalho e fui para São Paulo e fui tentar outro trabalho que eu falei, eu não quero isso para mim, né? Eu acho que eu não vou dar Você já conta, era não é pedagoga, isso. professora nessa época? Eu já estava trabalhando, já era professora, só não tinha formação de pedagogia, eu tinha magistério na época, né? Que era uma Sim, formação de professores de primeiro ao quinto ano, sim. antes, né, da formação, da formação universitária.
E eu fugi disso, claro, eu não queria, né? Mas assim, foi Deus também que me trouxe de volta em 96, aí foi quando eu perdi meu pai faleceu em 96, e aí eu voltei para minha cidade, né? E aí eu voltei com tudo também, voltei para a escola, voltei para a igreja, voltei para o ministério, e quando eu voltei, aí eu fui trabalhar, aí eu já tinha o outro pastor, e a gente foi trabalhar justamente mais com a questão mais missionária, e depois em 98, 97, que meu pastor, que foi meu tutor, ele saiu do seminário da UEC e foi pastorear a minha igreja. Então foi o primeiro ministério dele, e ele chegou ali e falou, olha, eu só vou ficar aqui se essa igreja for uma igreja missionária. Falei, agora eu estou perdida. Agora estou perdida. Mas aí foi isso mesmo, fui trabalhar com o conselho missionário, montar um conselho missionário ali, e a gente foi trabalhando com muita informação e tudo, e no final das contas, no início de fevereiro de 2000, eu estava dentro do seminário. Aí eu fui para o seminário, aí eu decidi me render, né, de fato, falei, não, preciso, e Deus foi ministrando e abriu as portas, e eu passei 4 anos no seminário, de 2000 a 2003, para o preparo, eu tive uma experiência no Paraguai, de 50 dias no Paraguai, no sudoeste do Paraguai, em Caçapá. Você deve conhecer um Olha, pouco, não sei. foi o melhor país da Ah, América Latina, hein? sim, foi um Quem tempo será? muito Quem especial. será? Inclusive eu tenho um testemunho em questão à língua, porque assim, antes de ir ao Paraguai, e eu vou confessar, eu tinha muito preconceito com o espanhol, porque para mim era um português errado, entendeu? Aí eu tinha muita dificuldade. Quando eu fui estudar a língua para poder ir para o estágio, aí eu falei, ai, professora, eu vou estar, porque eu preciso ir, mas assim, eu não me identifico, não gosto muito da língua. Uhum. Mas, ao chegar no Paraguai e ter aquele tempo ali e ouvir a língua de fato, e a melodia, eu apaixonei. Eu Oh, que amei bom. espanhol e foi muito bom. E eu falei, nossa, era um portunhol, um negócio assim meio enrolado, mas assim, é, eu amei, né? Sou muito, gosto demais da língua espanhola, então assim, foi muito bom mesmo, né? Assim, então é essa experiência que Deus faz com a gente também e com o povo ali, né? Então Vai foi quebrar isso também de conceitos, preconceitos que a gente tem, né? Quando a gente está com a mão sim, na sim, massa. sim. Sim, Certo. e também eu acho que é essa questão de Deus, o que que Deus faz na sua vida, né? De quebrar esse preconceito e essa questão muito etnocêntrica, né? Do seu país, da sua comida, da sua língua, do seu povo, né? Então eu acho que isso é o trabalho transcultural, esse chama, é, assim, é uma riqueza nesse sentido, né? Essa, essa troca e esse conhecimento, e você quebra isso. Então, assim, eu acho que isso que é lindo demais, eu acho também, né? E você falou Nesse também da sentido. sua experiência, é verdade. Você falou da sua experiência que achei muito, que acho muito importante e essa confirmação das pessoas que convivem com você, né, da sua liderança, da sua igreja, Sim, eles viram em sim. você, né, esse Uhum. chamado, essa vocação missionária, e você Sim. teve essa convicção. Então tem que conjugar as duas coisas, não é só as pessoas Sim, verem em você uma missionária. sim, eu tinha isso, né, em mim, mas eu pensei, acho que eu não quero falar isso, eu não quero. Então, assim, você tendo essa convicção, esse trabalho e tal, mas eu acho que o mais importante foi o que a liderança viu e falou: não, a gente reconhece o seu chamado, a gente quer investir, a gente quer que você vai. Então, eu acho que é isso que é mais importante do que você. Eu sei que tem aqui os missionários, os irmãos que vão e procuram a liderança e confessam o seu chamado, isso é importante também, mas o mais importante, então, eu acho que é os que estão convivendo com você, especialmente a liderança, reconhecer o seu chamado, reconhecer né, o seu A trabalho, o seu vocação, ministério, isso, sua isso, vocação, né? isso. Então, isso é muito Isso já importante. é uma dica aí para quem está nos ouvindo, que quer se tornar um missionário. Comece a ser missionário na Sim, sua igreja local, trabalha na sua igreja local, que aí as coisas depois Deus vai sim, sim, orientar, porque precisa ser bem sim. também trabalhado pelo Senhor, porque trabalhando a gente começa a ser trabalhado, né?
Sim, justamente. E é uma coisa interessante porque, assim, aí você pensa, ai, mas é muito diferente o trabalho da minha igreja com o trabalho em outro campo, na transcultural e tal. Mas no final das contas, é tudo a mesma coisa nesse sentido, a diferença é cultural. Mas é tudo a mesma coisa, é ministério. Se você não fez lá, não vai fazer aqui. Assim, não É, adianta. Então, assim, você precisa de fato. E assim, o chamado, o campo ele não é geográfico, né? Ou tão social, mas ele é ministerial. Você fez a sua vocação mesmo, né? As suas habilidades. Onde você estava, você fazia, você continua fazendo fazendo. no lugar que você vai. Não vai mudar muito, vai mudar só a questão geográfica, social mesmo, né? Mas Ótimo. assim, a sua vocação, a sua habilidade, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, não vai mudar muito, né? Vai Então é isso. continuar fazendo. Bênção demais. Lia, E você aí, está hoje num campo que você não começou seu ministério transcultural aí, você começou em outro lugar, né? Então conta para nós como é que foi, para onde você foi nesse primeiro momento, para a gente saber como é que Deus foi guiando a sua vida. sim. E olha para você ver, eu quero ligar isso com preparo. Então eu fui de 2000 a 2006 antes de chegar ao campo. Então6 anos. foi de preparo, de estágio, de estudo de linguística, de uma questão mais antropológica, estágio prático no Paraguai, depois mais 2 meses numa aldeia indígena no norte do Brasil, para chegar em início de 2007, aí ok. Trabalhei mais um ano na minha igreja, novamente, em 2004, né? E aí, de fato, eu cheguei no meu primeiro campo missionário, que foi no Amaragé, né? No Amazonas, hoje chamada UEC Amazônia, com os NADEB no noroeste do Amazonas, em Santa Isabel do Rio Negro, com o povo NADEB. E ali eu trabalhei 13 anos, né? De 2007 até fevereiro de 2020, janeiro de 2020, quando eu saí do Amazonas. Então, foi um tempo bem. Eu acho que, assim, também uma outra coisa, é lógico que o pastor diz isso e missionários também podem dizer isso. Eu acho que o seu primeiro ministério, o seu primeiro campo, é, é mais desafiador nesse sentido que você está indo pela primeira vez, mas também é o tempo que você tem todo o gás, que você quer dar tudo que você tem, que você que você está experimentando, então você se lança no máximo que você pode. Assim, você dá tudo, tudo E mesmo. Aí aí, já o a segundo, aí o juventude negócio já também, né, muda um Lia? pouquinho. A juventude, toda Sim, essa saúde, né, que você tem, e aí com certeza sim, sim, isso é muito importante também nesse primeiro sim, campo que sim. você está falando, né, quando a pessoa Então começa. foi, então foi muito especial ali, trabalhando com o Zader, por 13 anos. E assim, às vezes, nos últimos anos, o investimento para tentar ficar ali, foi muito difícil, né, para aceitação, demorou assim uns 3 anos, e com embates também contrário, político, na comunidade, com os indígenas ali, mas assim, depois da saída, né, do investimento ali, da evangelização em uma comunidade específica, duas, mas uma mais específica. Então, hoje, eles seguem lá com a igreja, sozinhos, seguindo, agradecidos por ter conhecido o evangelho, e estão crescendo e se desenvolvendo ali, e tem muitos frutos ali da evangelização, do trabalho, né? Lógico que agora eles precisam de um apoio, mas eles estão seguindo ali quase que sozinhos ali como líderes e seguindo o evangelho ali. E interessante que eles sempre mantêm contato ainda, né? Hum. E, e agradecendo pelo evangelho, por tudo que Deus está fazendo na vida deles.
Então, eu sou muito grata também, né, por isso, por ver os frutos. Às vezes você não, parece que não está vendo nada, né, que a coisa não está acontecendo nada, mas e aí você sai, né, afasta e Deus faz, assim, muito diferente, né, daquilo que você Trabalho do imagina. Espírito Santo mesmo. A gente, como diz o pastor Sim, Cássio também, a gente é levado muitas vezes para o campo missionário para ser trabalhado por Deus, né? Porque o Senhor não precisa ah, de nós, sim, mas Ele precisa trabalhar sim, na nossa vida para mostrar que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E essa dependência dele é que vai nos trazer essa confiança, esse e, crescimento, maturidade, né? e eu acho também que essa certeza, como você, como missionário também transcultural, essa certeza que Deus te leva a lugares e Ele quer trabalhar muito mais em você do que até... Ele vai te usar para trabalhar com o povo, claro, mas Ele está muito interessado em você, né? Então, eu Uhum. acho que é tão especial isso também, que é um privilégio que você tem, né? De Deus... é lógico que não é simples, não é fácil Deus tratar com as suas mazelas, mas, assim, é gratificante também porque você está crescendo. E se tivesse no seu lugar, no seu conforto, você talvez não seria incomodado nisso, né? Uhum. Não Nem seria perceberia as essas confrontado. cenas, né? Mas em contato Você não seria com relacionamento confrontado, com as né? pessoas, aí começa a Sim, gente ficar né? Se incomodado. você aguenta aí, sim, se aguenta isso ou não, e essa transformação. Então, eu acho que o trabalho transcultural, especialmente também, ele tem esses dois lados, né? De você, o que Deus vai usar para trabalhar com o povo, mas também o que Deus vai trabalhar em você, né? Na sua Gente, vida, né? né? Que No seu legal. caráter, né? Então, É isso é muito verdade. importante. Lia, e você Então, trabalhou bastante com a educação lá nesse tempo, né? sim, o alvo ali para tentar apaziguar também um pouco mais. Foi um trabalho, um projeto de educação. Eu comecei a estudar a língua, mas o povo ali, o grupo já não falavam mais a língua, mas alguns falavam, os mais velhos. Então, para incentivar, a gente criou um material ali de alfabetização, de leitura, de histórias, para incentivá-los. E, e aí trabalhamos com isso e também com um reforço escolar ali, né? Quando eu tinha as oportunidades para trabalhar na comunidade, com reforço escolar com eles, e no incentivo da língua também, né? Então foi criado um material. Depois, assim, no final das contas, eles de fato não queriam seguir com a língua, eles querem em português, porque eles viam que para frente que os filhos se desenvolviam. Então a gente faz o que o povo segue o que o povo quer, não é o que você quer, né? É Mas foi muito verdade. importante também isso, e esse trabalho de educação ali com o discipulado também, né? Entendendo mais a cultura, um projeto cultural ali de estudo cultural, definindo quem eles eram, mais ou menos. Eles foram reconhecidos também pela FUNAI, porque era um grupo muito misturado, que não tinha a identidade estava ali, mas não era vista. Então a gente deu essa visibilidade também para a FUNAI também, com um artigo escrito para a FUNAI, quem eram eles. Então você vai encontrar esse material também na internet, ah, Quem tiver sobre a vida interessado, deles. como pode procurar esse material? Na Debo do Rio Negro, você vai encontrar lá na Debo do Rio Negro quem foi e quem são, esse é o título do artigo. Tem o outro que eu escrevi também sobre na pós-graduação, mas esse está em um capítulo de um livro, então eu não lembro agora o título do livro, mas Hum, tem também sobre eles, né? que bom, que bom. E o mais importante é ver que eles estão firmes, líderes, seguindo, caminhando com o Senhor e crescendo, e Deus fez algo tão diferente naquele povo, que assim, que hoje o que eles têm, a comunidade, o que eles estão seguindo, aí eu falei, gente, não, aos olhos humanos você não tinha como ver isso, não tinha nada. Aquele povo não saía do lugar, não conseguia fazer um documento na cidade,
não sabia organizar. Hoje eles estão organizando conferências, Olha, recebendo a Igreja Indígena de Santa Isabel, que está dando apoio para eles, cento e tantas pessoas, duzentas e tantas pessoas na comunidade, trabalhando com um projeto de turismo de pesca envolvido, professores, agentes de saúde. Então, assim, é uma mudança não só espiritual, mas assim, social. Então, assim, uma coisa linda que você está fazendo na vida dos nadeiros, daquela comunidade ali. que alegria, né? Ver quando Deus nos permite ver essas mudanças para bem, para melhor, né? Fico feliz aí. Sim. E aí, Lia, depois de um tempo, então, conta para nós como é que foi esse redirecionamento ministerial, porque você estava lá já, com certeza, depois de 13 anos, até quase parte da comunidade, mas aí o que acontece na vida de missionário que de repente muda de ministério, hein? Sim, então, eu estava ali 13 anos, um ministério muito pesado, porque antes eles eram nômades, depois eles fixaram e eu passei a ser nômade, né? Então eu estava 15 dias na aldeia, 2 semanas na cidade, 3 semanas na cidade, 3 semanas na aldeia. Então, assim, a mudança ida e volta, levando a casa dentro de uma canoa, né, na voadeira, então era muito cansativo também. E depois, assim, você tem que entender, assim, o que Deus tem também para isso. Então, eu fui vendo que eu precisava sair, e fazer mudanças, e eles precisavam também de novas pessoas, de um novo líder, alguma coisa assim, para eles fazerem mudanças também. Então foi um choque também para eles, a minha saída, que aí eles se movimentaram mesmo, quando eles viram 2019, que eu vou finalizando, que eu estou saindo, então eles começaram a movimentar muito, mudando de comunidade, criando comunidade, fazendo muita coisa. E eu falei, bem, eu esperei tantos anos vocês fazerem isso, agora que eu saio, o que vocês vão fazer? Mas ok, tá tudo bem, é isso mesmo. Ai, que bom, que bom. Então, assim, e aí eu precisava, né? Eu estava bastante cansada ali do estilo, e eu pensei, se eu saio antes, eu acho que isso melhora emocionalmente, fisicamente, de todas as formas, e até mesmo para eles também crescerem também. Então, eu Sim. preciso saber. Então, o Cássio disse assim para mim, né? Na época, o Cássio também era nosso líder lá, pastor Uhum. Cássio Silva, e eu disse assim, mas não é hora de sair, porque agora que é a hora que eles se converteram, que eles estão crescendo, que é a forma, que esse momento de a igreja, fortalecer a igreja. Mas eu falei, eu sei, mas a obra, uns planta, outros regam, outros colhem, então não tem problema. Então, isso foi iniciado, outros podem colher e isso pode fortalecer. Eu preciso sair. Então, eu tenho que entender que eu preciso. Chegou o tempo, né? É uma Eu acho que sensibilidade essa coisa. espiritual. Como é que o missionário sente? Porque é bom saber da tua experiência, porque às vezes o missionário fica com um fardo, está quase morrendo, mas não tem essa percepção. Como é que foi que você sentiu isso? Então, eu senti que eu estava bem cansada e que eu estava dando, assim, mas eu sabia que como mulher, né, na comunidade, como solteira, apesar do respeito que eles tinham, não tinha problema com isso, com os nadebs você não tinha muito problema com isso, mas eu sabia que eles precisavam de uma liderança masculina, de algo assim. Então eu fui vendo que eu precisava. E aí eu me sentia, isso era um pouco mais pesado para mim. E Uhum. tinha várias coisas assim. Então eu pensei, eu acho que isso, se está muito pesado, se está muito cansado, se é isso, eu acho que não é para você continuar. Hum. E aí eu fui buscando também 2018, 2017, 2018, eu não saí assim rápido, então foi 2017, foi uma trajetória que eu fui pensando já na minha saída, né? Até Aham. fim de Preparou. 2019. Aham. Sim, foi
foi já preparando. E aí o ano de 2019 todo foi nesse sentido de sabendo, olha, final de dezembro a gente está saindo e eles já se preparando durante aquele ano também, né? Então, e aí eu sempre tive alguma coisa com Timor-Leste, sempre tinha muita notícias e alguma coisa de informação, e eu pensei, bem, eu vou sair daqui do Amazonas, Deus. Aí eu fui entrando em contato também com missionários que trabalham no Timor, alguma coisa assim, para ver alguma coisa. E eu pensei, eu acho que seria bom ir para o Timor-Leste, primeiro por causa da língua, porque na minha idade aprender uma língua muito difícil, é muito complicado. Então, esse lá tem uma língua oficial portuguesa, então eu acho que isso facilita. Então eu fui orando por isso e entrando em contato, né, também. Foi em 2019, 2018, eu já tive contato com a Tabata, já, que ela tinha plano para cá, e eu tive contato, foi até, acho que não sei se foi o Cássio, não sei. 2019, início, eu tinha escrito para o Gessé, eu tinha visto que eles trabalhavam aqui. Então, mas assim, mas muito pouco, né? Que já tem uma equipe no Timor-Leste, né? Que estava trabalhando, que está trabalhando aí também, né? Aí você mesmo Sim, entrou em tinha contato com eles para poder pesquisar, sondar se o teu perfil isso, encaixaria nesse ministério, é isso? sim, vendo qual que eram as necessidades, se isso eu poderia suprir nesse sentido. Mas aí vendo que, conhecendo que era uma igreja muito incipiente, uma igreja que não tinha, precisava de fortalecimento, de treinamento, de material, disso, né? Estava aqui uma igreja, mas era uma igreja que não, muito fraca nesse sentido, né? Então, foi nesse sentido que eu pedi a Deus orientação para vir, e tudo e Deus confirmou. E eu saí dali em fevereiro de 2020, com o plano de chegar aqui em abril, comprando passagem para 16 de abril, para chegar aí no Timor para visitar. E aí também com a liderança, com a PMT, com a liderança da UEC também na época. E aí o plano era esse, vir visitar, ficar 2 meses, retornar, divulgar o projeto e voltar. E aí a gente combinei com a Tabata, a gente ia sair em 16 de abril de 2020. E aí em março começou a pandemia, e aí a gente não foi possível ir para lugar nenhum. Nós tínhamos que ficar mudando nossa passagem, nosso ticket o tempo todo, até fevereiro de 2022 a gente conseguiu sair do Brasil, né? Então, foi 2 anos. Mas, assim, para mim também, eu acho que foi dentro de Deus, Deus sabe todas as coisas. Então, foi um tempo de passar ali com a minha família, com a minha igreja, mesmo com um tempo muito restrito. Mas, assim, foi bom também para, né, ter esse tempo ali de descanso, né, ministerial dessa forma, apesar que não esquecer ministerial, cheguei na minha igreja, continuei o trabalho, mas, assim, mais livre assim, do Amazonas, né? Que era muito pesado. Então, assim, foi bom também. E a cultura, né? Aí do Timor eu pensei, uma cultura também étnica, com muitas etnias, com muitas coisas assim e tal. Então, eu acho que não é tão diferente assim. E de fato, algumas coisas são muito. Ótimo, é isso que a Algumas, gente está querendo algumas também coisas são muito. saber. Porque às vezes a pessoa Sim, vai com uma ideia, né? Tipo assim, é o português, etnia, eu já tenho experiência, e chega do outro lado, chega no campo, se encontra com a realidade, conta para nós que aconteceram algumas coisas muito diferentes, você cometeu muitas gafes, como é que foi principalmente o primeiro momento aí que você chegou? sim. Foi muito diferente mesmo, porque assim falava que tinha a língua portuguesa, mas tem a língua teto, né, oficial. E você chega já no aeroporto, você não vai ouvir português, ninguém falando com você. Você vai ouvir ou em inglês ou teto. Então, assim, apesar de ter a língua portuguesa, mas não é a língua que eles vão falar com você, nem especialmente no aeroporto. Então, eles vão falar a língua inglesa ou português, ou teto, que é a língua oficial mais falada no Timor.
E aí a gente teve esse choque mesmo, porque não tem mesmo ninguém na rua, ninguém no comércio, ninguém falando português, né? Então, assim, é uma coisa mais no governo, mais questão política, e na escola como disciplina, mas não é a realidade. Então, se você pensa, eu sou brasileiro, falo português, vou me dar muito bem lá, então, na verdade, não, né? Então, você tem que chegar aqui e aprender a língua. Você tá E falando. aí, e aí eu comecei a estudar a língua já no Brasil, aproveitando que eu estava lá. Então a gente tinha um casal da Jocum, que estava no Brasil também por causa disso, a Tabata conhecia. Então ele passou a dar a aula de teto uma vez por semana, 1 hora. E a gente estudou por uns 2, 3 meses. Eu comecei a estudar o teto já no Brasil, comecei a pesquisar, baixei o dicionário, né? E comecei já. Mas é claro que quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, né? Assim, você voava assim as 2 semanas. Inclusive, a gente aprendeu a língua muito misturada. Então, assim, aqui não tem uma língua, né? Assim, você falar, tá X, tá fechado. Não. Aí o teto Ndili dele estava misturado com o teto Terik, com Bahasa indonésio, com português. Às vezes tem até palavra inglesa no meio. E aí, na cidade, no comércio, a língua de desenvolvimento é o Bahasa, indonésio. Então, nós fomos chegando, a primeira semana fomos comprar, né? Eu e a Tabata, chegamos no mercado, os números eram em quê? Só em Bahasa, não falava nada em teto. E a gente aprendeu teto. Então, a gente foi bem interessante, foi comprar uma coisa, era barato, coisa de casa. A gente perguntou o preço, aprendemos a perguntar, né? Folhinha, quanto custa isso aqui? Aí a moça disse, $100. $100? O que é $100? Quanto que seria $100? A gente não tinha ideia, porque a gente tinha aprendido que $1 é ida, rua, 2, 3, 4, assim. E aí, sato? Falei, Tabata. Aí perguntou, você fala teto? Ela falou, tô falando teto. Fala inglês? Lá. Português? Lá. Ah, teto onde? Teto? Mas tem $100, a gente não entende o que é isso. A gente voltou para casa. Perguntou, Ellen, o que é sato? Ela falou, é $1. É porque o número é em Bahasa, tem que aprender Bahasa. Ok, então a gente tem que aprender o número Bahasa. Ok, então depois disso aí, ok, aprender o Zumbarraço, então você vai chegar no mercado, em qualquer lugar, eles vão sempre falar. Claro que números para eles não é problema, eles vão falar alguns, né, Barraça, português, inglês, e teto, e ok, tá tudo bem, mas assim, geralmente é isso. Então você tem esses choques da língua, você tem um choque cultural muito pesado, especialmente eu saí dos indígenas, eu já achava, os Nader não, porque eles não são, eles são progressistas, mas eu trabalhei na comunidade que morei com os tucanos, com os baniwas, que são tradicionais, com os Yanomami eu conhecia muito, sabia que eles tinham reunião de 2 dias, que não parava, tinha reunião de 2, 3, 4 horas, que o líder falava, o outro líder falava, o outro líder falava, e eu achava aquilo muito, muito hierárquico demais. E aí eu chego no Timor, e o que é? A hierarquia triplica. Aí eu, meu Deus, agora eu tô perdida. É muito hierárquico, né? Então isso é muito, muito, muito. Então, assim, as diferenças, eles têm, um discurso que começa, né? E agradecendo que vai chamar o fulano, o outro Beltrano, que está na posição na primeira, na segunda, na terceira e tal, e tudo essa comunicação, a comunicação não é direta, com o outro, para o líder, o outro passar para o outro, até o número de telefone. Então, assim, isso é choque para brasileiro, para mulher, para solteiro, que está acostumado a resolver suas coisas. Então, isso é bem chocante, é bem chocante. Depois você vai... E aí, eu acho que nesse sentido você tem muitos erros culturais, porque às vezes você passa por cima, assim, porque é um negócio tão hierárquico, de repente você não sabe, nem conhece direito qual que está no qual posição. Então, assim, é choque, né? Mas uma coisa linda, quando a gente chegou também, assim, a liderança aqui da Igreja Presbiteriana nos recebeu,
E assim, no segundo dia, eles fizeram um encontro ali com algumas pessoas, alguns líderes, para a gente falar o que, que a gente veio fazer aqui nesse país, o que, que nós íamos fazer ali na igreja deles, porque estávamos ali. E eles nos receberam com, que eles têm, assim, de boas-vindas, né, ou de dizer você é muito bem-vindo aqui. Eles usam o tais, que é um tecido, né? E aí eles nos deu e falou assim, ó, e esse boné e o tais significa aqui que vocês agora fazem parte aqui da nossa família. Então isso foi Isso. importante também, né? Que bom, que Então bom. é isso, né? Assim. E Que aí legal. estudar a língua, mas assim, eu dei graças a Deus, foi Deus mesmo que fez um milagre, porque você velho estudar a língua, né? Então é muito complicado aprender uma nova língua. Mas, assim, uns 2 meses, assim, eu comunicava. 3 meses, assim mesmo, eu comunicava. Poxa, Então, a interessante. gente Muito, foi, né? muito. Então, o primeiro ano, assim, depois daí eu cheguei aqui, eu estava fazendo um mestrado na área de educação, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer pesquisa, eu tinha que estudar a língua, eu tinha que estudar as culturas, eu tinha que visitar os lugares, e mas, assim, Deus derramou muita graça. E já no início daquele ano, final daquele ano, eu já comecei a trabalhar com as crianças, né? Sim. Contar as histórias, trabalhando ali com as crianças. E montamos, já foi trabalhar numa local que eles queriam plantar, já tinha uma família, queria começar a congregação. Então, eu Hum. fui ajudar uma pastora ali, né? Então, foi bom que a gente foi desenvolvendo assim Aí ministerialmente também, né? você já está E contando desenvolvendo aí na como língua, né, que é também. isso, enquanto vai aprendendo a língua também, mas aí a gente quer saber um pouquinho desse projeto seu. Qual é o teu projeto? Desde que você chegou, teve alguma mudança? Teve algum avanço? Como é que está qual é o projeto que Deus colocou no teu coração? Então, nosso projeto, o projeto Lia Fuan, é o nome do meu projeto, tem o alvo de fortalecer a igreja, de preparar material, de treinar líderes para ensino, né, especialmente para a escola dominical, para discipulado, e também junto com a plantação da igreja. Então, no início, mas tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Deu uma sim. falhada? Deu só uma Ok. paradinha, mas voltou. E a gente começou. Ok. Então a gente começou mesmo com isso, já trabalhando ali com o Ministério com as crianças, com os jovens ali também, com o discipulado e com as crianças, mas o alvo também de estudando a língua é de produzir o material. Então, eu comecei já também no outro ano, né, em 2023, a escrever o material para um currículo, assim, formar histórias e currículo para a escola dominical, para o ensino das crianças, porque uma das grandes necessidades é material, né? Produção. Agora que a gente tem algumas organizações produzindo material, mas a maioria, especialmente as igrejas presbiterianas aqui, elas não têm escola dominical, porque Hum. elas não têm professores, não têm material, não sabem como fazer. Então, assim, essa é a igreja da cidade, as igrejas mais estruturadas, o que está aqui na capital e na outra cidade, então eles têm tem pessoas que tem escola dominical, tem pessoas prontas, mas das montanhas, eles não têm, né? Não tem professor, não tem quem ensina as crianças, não tem material, não tem o acesso, então você precisa, além de criar, além de produzir, além de divulgar também, de dar e de treinar eles de como usar, porque o ano passado eu dei um treinamento numa igreja na montanha, foram 4 congregações que participaram, 4 igrejas, assim, líderes de 4 igrejas, e aí teve uma que não veio, aí eu perguntei o líder lá, o evangelista, que não é pastor evangelista, aí eu falei, o Pamessa, eu posso deixar esse material para a igreja que não veio, aqui a congregação? Ele falou, não adianta, porque vai jogar fora, porque não vai entender nada, não vai usar. Então, melhor levar. Então, assim, não adianta você entregar, simplesmente. Você precisa gastar tempo. Além da Estar, né? divulgação, você precisa Estar gastar tempo, aí junto, sim. né? Testar, ensinar como usa, dar os passos, ensinar, faz isso, é assim, assado. E
por o material. Então, esse é um alvo do projeto, o alvo de treinamento, tem dado alguns treinamentos, e esse ano, próximo ano agora, eu quero investir especialmente com treinamento. Nós estamos produzindo, eu e a Tabata, um curso de treinamento de 6 meses, mas, na verdade, a aula um fim de semana por mês, durante 6 meses, e também itinerante também, que eu vou fazer isso também itinerante, mas nesses final de 2022 até o ano passado, antes de sair para o Brasil, eu trabalhei nessa congregação aqui num bairro da cidade bem carente, né? Então, eu treinei 3 professoras. Esse já é um dos testemunhos que eu quero contar aqui. Então, assim, não tinha nada, não sabia nada, não vai fazer nada, mas aí eu falei com a liderança, olha, eu preciso trabalhar aqui com as crianças, mas eu preciso de pelo menos 2 jovens, 2 ou 3, para treinar, porque eles precisam fazer sozinhos. E eu vou sair, então, assim, não tem como se eles não fizerem. E aí, teve 3 jovens que uma abraçou de fato, 2, uma nem tanto, mas as 2 abraçaram de fato, e a gente foi trabalhando esses 2 anos e meio, então elas colocavam, mesmo que não estava bem, mas colocava elas para fazer, era dividida, era uma escala, eu acompanhava, falava, agora muda isso, faz isso, faz isso. E aí eu saí o ano passado e eles seguiram muito bem, seguiram direitinho, estão trabalhando e estão alcançando a outra comunidade. Eles estão fazendo a escola dominical de manhã na congregação e de tarde eles estão no bairro vizinho fazendo trabalho com as crianças. Então, uma coisa linda. A Nata, inclusive, ela se envolveu agora, está ajudando na preparação do material. Eu levei ela junto para o treinamento para acompanhar. E com isso, ela nem é formada na área de professor, parece que ela fez um curso na área de petróleo, alguma coisa assim. Mas ela está indo bem e tem vontade, inclusive conseguiu vaga de estágio na escola portuguesa aqui. Sim, que joia. Como? Deus deu talento, deu então, foi para ela do ensino, sim, talvez, sim. né? Que Então, você percebeu e está investindo sim, nela. sim. E é o trabalho do missionário, né? Investindo nos importante. locais. Uhum. E isso então, o trabalho de investimento, de produzir líder, ele é lento, né? Ele é devagar. Então, assim, você tem que identificar, trabalhar, acompanhar, então, é lento. Mas, assim, louvar a Deus que essas 2 jovens, e agora tem mais 2 que entraram, ela tá multiplicando, né, com mais 2 jovens, e quando ela vai para a comunidade dela no município, ela dá aula na escola dominical, ela não perde tempo, ela junta as crianças e ela ensina as crianças. Então, assim, um testemunho, assim, muito bom. E um encorajamento, na verdade, né? Aí, esse ano, eu fui para uma outra região, para uma outra família, uma congregação onde está o pastor, mas, assim, não foi possível treinar alguém. Eu trabalhando ali são poucas crianças, às vezes tem 3, tem 5, mas não consegui alguém para... Teve uma moça que veio, mas aí depois o pai chamou, voltou para a comunidade dela, então não deu para treinar assim nesse local que eu estou esse ano. Mas aí o que eu vou investir? Olia, eu creio que isso também é muito importante, porque muitas vezes também o missionário se frustra, né? Está pensando em fazer uma coisa e a coisa não flui, Sim, isso. Né? Então, esse ano foi isso. Tem que entender que não é por aí, que Deus tem outro caminho, né? Então tem que ser bastante humilde para dizer assim, ou também ousado para dizer não, tem que perseverar porque é de Deus, ou às vezes é uma coisa assim só do ser humano. Então, essa sensibilidade de estar em sintonia com Deus, né? É isso que vai te dar com certeza a certeza também de continuar ou de dizer assim, não é o tempo, vamos para outra. Então, justamente, então esse ano eu fecho ali naquela família, ali naquela comunidade, naquela família esse ano,
para focar o ano que vem com o treinamento mais itinerante de fim de semana, para pegar mais os municípios, as comunidades, né, aldeia, onde tem as igrejas, que pode reunir várias, não só presbiteriano, mas outras denominações também. E, especialmente, porque posso falar isso também, porque é o meu último ano aqui no Timor-Leste, então eu tenho planos de deixar o Timor no início de 2027, então, com a liderança aqui, então a gente está tentando aproveitar o máximo que eu posso, que eu posso ajudar aqui, de fortalecimento da igreja, para que eles possam continuar, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, o que eles vão fazer para frente também. Então, é isso. É interessante compartilhar isso com a gente também, Lia, porque a obra missionária, ela não depende da gente, né? Depende do Espírito Santo e aquilo que Deus está colocando no teu coração, direcionando. Com certeza vai ser bênção do jeito que foi, né? Na tua igreja local, no Amanagê, lá no Timor, e os próximos passos que Deus vai te direcionar também. Lia, só que está correndo, está passando muito rápido. É gostoso conversar com você, uma pessoa com muita experiência, preparada academicamente, né? É bênção demais. Mas aqui, nesse último momento, assim, eu queria assim, que você também desse uma palavra de estímulo, incentivo. A obra é muito grande ainda que precisamos fazer. Tem pessoas aí que estão querendo se preparar, talvez com medo, talvez com incertezas. E você, como uma mulher solteira também, conta um pouquinho, fala um pouquinho para aqueles que estão nos ouvindo, né? E você que está aqui participando conosco, se quiser mandar uma perguntinha que ela ainda não desenvolveu, não falou, tá? Agora é o tempo também. Nós temos a Lia, está do outro lado do mundo, está no Timor-Leste, 12 horas de diferença de fuso horário. E nós estamos com ela aqui ao vivo. Muito obrigada que você está aqui conosco. E acompanha aí a gente, manda aqui as suas perguntinhas que a Lia vai responder, enquanto ela também vai dando aqueles conselhos ou aquelas mensagens aí para quem está querendo se tornar missionário, para os pastores que estão acompanhando também essa nova geração de missionários ou de candidatos a missionários. Então, uma palavra aí para quem está né, já trabalhando nessa questão. Será que eu vou ser missionário? Não vou ser? Será que é muito ruim? Será que é muito difícil? Então, assim, eu acho que tem que ouvir o que Deus está direcionando você, se Deus está realmente vocacionando. Então, não tenha medo, né? Eu também tinha isso, então, mas eu quero falar de experiências, assim, não precisa ter medo. Eu acho que o importante é colocar à disposição, e eu acho que esse é o passo inicial. Você coloca à disposição e o Espírito Santo vai direcionar, Deus vai capacitar, e a gente não está pronto, ninguém está pronto, né? Não existe isso, né? Você vai no processo se capacitando, na verdade, né? No processo, mas você, é lógico, você precisa dar passos de treinamento, não é possível, como eu falei, foram 6 anos aí antes de chegar. Então, você precisa de treinamento, isso é importante, de perseverança, né? E a certeza de que Deus está te chamando e perseverar nesse sentido e também se lançar. Tem que fazer, né? Tem que pôr a mão na massa e começar a fazer onde você está, porque se você não fizer onde você está, você não vai fazer para onde você vai. Isso aí é certo, né? Porque as dificuldades vão ser muito maiores, os desafios culturais, desafios de várias coisas. Às vezes vai ter dia que você fala assim, eu não quero nem ver ninguém, nem falar, nem sair de casa, talvez, né? Mas é necessário. Então, e aí não é tão simples como você está no Brasil, no seu conforto, em pessoas que apoiam e que vai ouvir você e que é importante para ele e tal, mas em outras culturas não é, você não vai ter, não vai ser, você é tão importante assim, não, você não vai pensar nisso, né? Mas não pode desistir, tem que perseverar, continuar firme, os desafios são grandes, especialmente na obra transcultural, porque você não tem só o desafio da cultura, mas eu tenho os desafios políticos, de visto, de trâmites legais,
para você chegar numa cultura, num país, né? Mas isso não é, é só para, não é para desanimar, mas é para se prepararem para isso. E uma coisa que eu acho que é importante também, nós temos que ter muito. Você tem sonhos e sonhos, e isso é muito importante para o Ministério, muito joia mesmo. Mas eu acho que, especialmente com um trabalho transcultural, você tem menos expectativas, menos frustrações. Porque quando você tem muita frustração, isso também não te ajuda. Então, vai aos poucos, um pouco de cada vez, e aí vai ser jóia. Para os líderes, para os pastores, eu creio que os pastores precisam. Eu acho que, especialmente aí na PMT, e eu acho que em várias missões, as gerações dos missionários estão envelhecendo, vão voltar, né? E precisa de novos para ocupar esses espaços e aumentar mais. Então, eu acho que os pastores precisam identificar os jovens, identificar os chamados potenciais e investir neles, no treinamento, das oportunidades para eles exercerem os seus ministérios aí nas igrejas locais e investirem mesmo nesse sentido, né? Para que eles possam... e de treinamento também, encorajamento para que eles possam usar. Porque hoje, especialmente nessa geração, a geração Z, uma geração de muito rapidez, né? De muito momentâneo, de tudo muito rápido. E eles querem ministério, talvez, e uma viagem missionária de um mês, ou de um ano, ou de 2 anos é o máximo. Mas precisa se preparar para um longo tempo, né? Então precisa esse encorajamento também. E eu creio que os pastores podem fazer grande coisa nesse sentido, para abençoar os jovens e encorajá-los, animá-los e prepará-los para isso também, né? Uma outra coisa que eu acho também, especialmente para a obra transcultural, é o investimento no estudo de língua. E tem que estudar inglês, infelizmente, ou felizmente, sei lá, é a língua do mundo que você vai manter contato com tudo. Então, assim, é importante você estudar inglês. Então, aproveite o tempo, é muito fácil aprender inglês em qualquer lugar que você está hoje, né? Com a inteligência artificial, com muita coisa. Então, assim, é importante você se preparar também, teologicamente, espiritualmente, e também academicamente também, né? Nesse sentido, especialmente de aprendizagem da língua, né? Eu acho que isso é importante também. Ótimas dicas, ótimas dicas. A Yara está aqui de Anápolis, ela está aqui, perguntou se você trabalha com a Tabata, e ela está aqui também acompanhando a gente. Um abraço, Yara. E você trabalha com a Tabata, né? Você está conversando, falando bastante. Né? Sim, nós vimos juntas. Ok, nós vimos juntas, temos ministérios diferentes nesse sentido, mas não tão diferente, que ela também, o alvo dela é montar uma editora, é produção de material, e agora estamos trabalhando juntas nesse sentido do treinamento, estamos montando cursos juntas também, e é isso, e é ela que vai ficar, então, assim, é importante estar junto nesse sentido, né? Mas trabalhamos também na congregação diferente, também depois ela trabalhou na mesma congregação que eu fiquei, ela saiu agora, que ela fez mudanças agora, então assim, foi muito bom também para treinamento de líderes ali, naquela congregação. Então a gente quer que aquela congregação está caminhando bem, e a gente crê que a igreja está se fortalecendo com os discipulados jovens, e eu creio que a igreja presbiteriana do Timor-Leste, para frente aí vai ter líderes mais fortes, né? Líderes mais prontos mesmo para ter conhecimento. Que bênção! Muito, muito bom te ouvir, saber um pouquinho do que Deus também fez através da sua vida, nesse longo tempo também ministerial, né? E antes da gente terminar, você pode compartilhar alguns motivos de oração para que a gente possa, as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, depois vão ouvir também, porque fica gravada essa live para que vocês possam também compartilhar com outras pessoas, possam também ouvir, e como que as pessoas podem entrar em contato com você, se tornar um parceiro seu, aí você deixa também seu contato, tá bom? Sim, é tanta coisa, né, que não deu para falar nem assim. Eu produzi esse ano também material para as crianças com o Catecismo de Westminster,
do material, a tradução, que foi o material produzido para as missionárias de Guiné-Bissau. Então, já está pronto, parte pronta, então precisa de recursos para a produção desse material. Tá lindo o material, e eu também, eu não dei conta de falar tudo isso, porque é muita coisa. Eu falei que eu fiz um mestrado em educação, mestrado de treinamento de professores, e aqui é uma necessidade grande. Eu fiz alguns treinamentos, especialmente na área de alfabetização, com a questão da alfabetização com evidência científica, e eu produzi, está quase pronto, produzir um material de alfabetização baseado em evidência científica, que é uma necessidade grande aqui para as escolas. Eu já dei treinamento em 2 escolas de missionários, mas a gente quer que envolver isso com treinamentos dos professores do governo. Então, esse ano, 2026, queremos o material, se Deus quiser, tiver recursos para a gente imprimir. O material está lindo, que pode ser usado do último ano da educação infantil e para o 1º e 2º ano. E a gente quer produzir isso. Vamos já em contato com o Ministério da Educação, se eles querem adotar um pouco esse material também. Então, essa é uma contribuição também social. Então, mas precisamos de recurso para a produção desse material, então orar por isso, por esse material, essa finalização. Estamos na finalização aqui do guia de professor e de corrigir os textos em teto. Escrevemos em teto, é tudo teto, não é português, porque a alfabetização é em teto. Então, é graça de Deus nesse sentido. Então, orar por isso, por esses 2 projetos, esse material, de produção desses 2 materiais para a escola dominical, baseada na questão teológica para as crianças, sobre a Bíblia e sobre o caráter de Deus, baseada no catecismo de Wesley para as crianças, e também o material de alfabetização. Então, orar por isso e orar por esse projeto de treinamento esse ano também. Orar também pela congregação que estou deixando agora. Essa família é bem pequena, mas eles precisam de direção para que Deus possa realmente abençoar a vida deles ali, haver conversões e crescimento espiritual. Congregação de Hera. E é isso, orar assim por esse ano aqui, nesse último ano, para finalização, até o ano que vem. E para Deus, não sei direito como vai ser os próximos passos, mas que Deus possa guiar e direcionar da melhor forma possível, voltando ao Brasil, né? Então, orar por isso. Eu posso escrever aí depois meu contato de WhatsApp, para se quiserem divulgar e tiver alguém interessado em quiser ajudar. O seu e-mail. Oi? O e-mail também, tá. Eu vou falar. Tá. Você quer que eu escreva agora aqui no chat ou depois? Porque também, como fica no áudio, as pessoas podem ouvir o seu e-mail. Pelo menos deixa seu e-mail aí. Então tá, o meu contato de WhatsApp o código é 670, que é o código do país, e o número de telefone é 7787-5873. É o meu contato de WhatsApp. E e-mail, Lia, L-I-A, _ SJP, São João do Paraíso, @yahoo.com.br. Que joia! Lia, foi um prazer conversar com você, aprender bastante com a sua trajetória missionária. Que Deus te abençoe grandemente e que Deus continue guiando teus passos como guiou até aqui, né? Deus abençoe, um forte abraço e um bom dia para você e uma boa noite para nós. Deus abençoe, obrigada. Ok, muito obrigada, Deus abençoe. Forte abraço para cada um que está ouvindo e para você e para todo mundo aí. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigada. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Também que esteve conosco, muito obrigado. Yara aqui mandou uma perguntinha também. Se quiser mais, então você já entra em contato com a Lia. E também nós temos o nosso site apmt.org.br e lá você vai ter muitas informações, você vai ver os projetos dos missionários e entra em contato se você tiver alguma dúvida. Deus abençoe. Até o próximo próximo bate-papo missionário. Tchau, tchau.